Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos dar início ao culto. Nós estamos na nossa 32ª Santa Convocação e nós estamos no nosso 29º culto e no nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa está em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Vamos louvar. A minha vida é do Mestre. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas vêm tentando
arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vamos orar. Senhor bendito, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer o Senhor por sua infinita graça, amor, bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos conservar vivos e em vida podermos vir à tua casa para cultuarmos o único Deus verdadeiro e para aprendermos mais de ti e louvarmos o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. Eu te agradeço por estar mais uma vez com o Senhor, na casa do Senhor, com o seu povo, proclamando Cristo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Há um cântico que nós cantamos aqui, na oração, encontro, calma. E hoje nós estaremos falando sobre a oração. E eu quero estar, antes de cantar, lendo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Os versículos 7 e 8. Mateus 6, versículos 7 e 8. Nós ficamos muitos dias em Mateus 5, está fixado lá na memória. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vamos louvar ao Senhor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e
obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Os irmãos podem se assentar. Em Jacupiranga, na cidade onde vou sempre, ouvia o relato de uma irmã em Cristo me dizendo que invejava uma outra pessoa, porque quando ela batia o joelho no chão, ela permanecia com o joelho no chão por 2 horas. E dizia que estava ela orando. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a admiração não é em ver o quanto tempo a pessoa fica prostrada em oração, mas é o que ela fala, como fala, por quê e para quem fala. Porque, amados de Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que quando a gente orar, não devemos usar repetidas vezes as mesmas coisas, dezenas de vezes as mesmas coisas, centenas de vezes as mesmas coisas e milhares de vezes as mesmas coisas. Eu creio que nós subjugamos a capacidade do poder de Deus em insistir repetidas vezes as mesmas frases, as mesmas orações, achando que por muito falar seremos ouvidos.
E é impressionante que essa pessoa que se prostrava por 2 horas com o joelho no chão, a cada 10 rezas de uma Ave Maria, um Pai Nosso. E a cada dezena de vezes, uma Salve Rainha, um Cruz Credo. E as pessoas o fazem como um mantra. Primeiro que Deus não ouve oração endereçada a quem não tem condição de fazer nada, porque está morta, porque ainda não ressurgiu. E se ressurgida estivesse, não faz parte da Trindade de Deus. E nas nossas igrejas, repetidas vezes, ouvimos as pessoas insistirem em pedirem as mesmas coisas. Se é alguma coisa que você fala com esse velho pastor, pode ser que você vai repetir várias vezes e ele ainda não vai assimilar o que você falou. Mas Deus não é assim. Deus não envelhece. Deus sabe de todas as coisas. Se você estiver vendo comigo a palavra de Deus nos Salmos 139:4, Salmos 139:4. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Em outra versão, sem que saia uma palavra da minha boca, eis que tudo conhece. Então você vai dizer, então eu não preciso nem orar. Precisa. Mas você precisa ter a consciência de que basta uma só vez, com fé, com compreensão, com respeito e com submissão e paciência, no tempo de Deus, ainda que você tenha esquecido do que você pediu, Ele vendo a sua real necessidade, Ele fará você contemplar a sua bondade, a sua misericórdia e o seu favor. Ontem à noite nós vimos aqui que Jonas, no seu lugar secreto, lá no ventre do grande peixe, orou ao Senhor e ele foi atendido. Imagine tendo aqueles líquidos envolvendo o seu organismo, aqueles ácidos fortíssimos, digestivos, o envolvendo, e ele, na angústia da morte, disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E nós, pelo relato da palavra de Deus, podemos ver Jonas vomitado da boca daquele grande peixe na praia e saindo naquela situação para estar falando que Nínive seria destruída. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver também a oração de Estevão. Antes de dar o seu último suspiro, lá no versículo 60 de Atos capítulo 7,
uma oração semelhante à que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, expirou. Uma oração intercessória para uma quantidade enorme de algozes, tirando a sua vida. E de fato, uma oração atendida. Nós vemos também em um campo de batalha Josué lutando, lá em Josué 10, de 12 a 13, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, e não há aqui nenhum prejuízo do texto dizer uma única vez no campo de batalha, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua parou, até que acabasse a batalha. Uma única vez, com a sua única fé, no seu único Deus, da sua única necessidade, do seu único desejo, da sua única vontade. Objetividade e fé é que Deus requer de cada um de nós. Quando você tem fé, você às vezes não consegue nem formular uma oração. Às vezes só uma palavra e o socorro vem. E uma mão forte e poderosa te tira daquela situação e daquela condição. E as coisas tomam o seu rumo na normalidade, sem que nenhum mal aconteça. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós temos Ana, mulher de Eucana, no templo. Ali, em secreto, mas no seu secreto vigiado pelo profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, uma oração com um voto, que é uma promessa para Deus. E fez o voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Uma mulher que passava humilhação. Uma mulher que era menosprezada pela outra esposa de Eucana. E vai orar ao Senhor. E vai falar com o Senhor. Você não vê ela fazendo duas orações. Como não viu duas orações de Estevão. Como não viu duas orações de Jonas. Quando não ouviu duas orações de Josué. E o Senhor Jesus Cristo está falando: e orando não useis de
repetições vãs, como usam os pecadores. Amados de Jesus Cristo, repetir certas frases, muitas vezes, sem ter fé, sem ter certeza, sem ter necessidade, é o que as pessoas que não têm a Deus como o seu único Deus e a Jesus como seu único suficiente Salvador e não têm o Espírito Santo fazem. Você precisa aprender a orar. À noite, uma petição que os discípulos, após ouvir o Senhor falando acerca da oração, eles vão pedir a Jesus: ensina-nos a orar. E já seguiam a Jesus por muito tempo. E ainda não tinham aprendido a orar. E pode ser que você esteja aqui nesta manhã, deste domingo, ou esteja aí me ouvindo e me assistindo, e ainda não aprendeu a confiar e entregar a sua vida ao Senhor, e confiar nele, e se submeter à sua vontade, ao seu querer, e entender que Deus tem um plano de vida para você, que tem um caminho para a sua vida, que quando você entregar a Deus e Ele fazer a vontade dEle na sua vida, então você vai passar a confiar e a não duvidar e a esperar pelo tempo do Senhor. Não precisa repetir muitas vezes. Basta crer. Basta ter paciência e esperar. Há muitas pessoas que estão vivendo crises nas mídias de internet, porque às vezes escreve ou fala alguma coisa e a pessoa que está do outro lado não responde no mesmo momento. Então gera uma ansiedade muito grande. E aí desperta um monte de sentimentos e de pensamentos. E a pessoa espera 1 hora, 2 horas, e a pessoa lá não atendeu, ela vai lá e apaga a mensagem, já fica irada contra a pessoa, que aquela pessoa não dá atenção para ela. Há quantas coisas para se fazer no dia? O que o outro está fazendo? Por que ele não ligou? Se não ligar hoje para você, se não ligar até amanhã, ele pôde ver lá, ligou depois de amanhã. Não fique com expectativa onde não existe o controle seu. A resposta das suas necessidades não está sobre o seu controle. As respostas das suas orações, elas não são no seu tempo. As coisas de Deus são diferentes. Deus não vê como vê o homem. Às vezes você julga que aquilo é tão necessário, quando que na realidade não tem necessidade nenhuma. E aquilo, em vez de te abençoar, vai te destruir ainda mais do que você já vive. Então você deve atentar para Jesus. E quando for pedir para Deus, no seu lugar secreto, escreve para você não esquecer. Isso eu já falei com Deus. Isso eu já pedi a Deus. E se porventura você perder a sua anotação e quando for orar, se lembrar, aproveite a pedir perdão a Deus. Porque Deus já ouviu. O tempo dele não é o seu. A forma dele ver não é a sua. Por que andais inquietos? Ele está colocando aqueles que repetidas vezes usam a mesma frase, fazem o mesmo pedido, insistem, choram, jejuam, pulam, lutam. O salmista diz lá no 40, esperei confiadamente pelo Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A fé, esperança. E a fé que esperança, espera. E se não for receber, olhe para você. Olhe para o seu interior. Faça uma introspecção. Poxa vida, se Deus não me deu é porque eu não tenho mérito nenhum. Ou se Deus não me deu é porque eu não preciso. Se Deus não me deu, pode ser que eu ame mais aquilo que Deus deu do que aquele que me deu aquilo que eu pedi. Amados de Jesus Cristo, nós precisamos entender as coisas de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus, do Deus que está nos céus, e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Sede pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Não façais, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, antes mesmo de vocês pedirem. Deus é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Os Salmos 139 fala da concepção e de todas as questões envolvidas no gerar, no formar e de uma trajetória, de uma existência oculta, ou média, ou longa na face da terra. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Há um outro texto também lá em Salmos 19, 14. Salmos 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Até tem um cântico que eu cantava muito antigamente, e eu já posso dizer antigamente porque eu já estou ficando antigo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam feitas em louvor a ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca é meditação pro meu coração, sejam feitas em louvor a ti, ó Senhor. Às vezes é necessário, quando nós vamos orar, nós nos acomodarmos primeiro, nos ajeitarmos primeiro, respirar bem fundo várias vezes, pensar direitinho o que nós vamos falar, porque nós não vamos falar com qualquer. Ah, pastor, mas tem hora que não dá certo. Tirando as emergenciais, mas as outras todas, sejam poucas as tuas. Seja objetivo.
Não existe oração feia, não existe oração bonita. Existe orações atendidas, respondidas, orações ouvidas, silenciadas temporalmente, e há orações que nunca são respondidas. E nós devemos entender estas questões e humildemente nos comportarmos, porque é com Deus que estamos falando. É em Deus que acreditamos. É a Deus que entregamos a nossa vida e o nosso viver. Então nós somos filhos de Deus. E Deus é um Pai zeloso. Ele tem cuidado para com cada um de nós de uma maneira tremenda e espetacular. Por mais cuidadoso que o Pai seja, nunca vai ser como Deus. Então, lá no 37:5 dos Salmos, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará. Vamos fazer mais orações de gratidões ao Senhor por tantos benefícios que ele nos tem dado. Vamos ser mais gratos. Às vezes a gente quer demais, quer ser aquilo que nós não nascemos para ser, ter aquilo que nós nunca vamos ter e nos contentarmos com o que temos. Mas as pessoas ficam, sabe, até com as pessoas que adoecem, e que as pessoas que adoecem e a enfermidade é para a morte, e a pessoa morre. E aí cria uma série de situações, se desencadeia uma série de problemas e de transtornos. As pessoas se afastam de Deus, porque não se submetem a Deus, e de que não aceitam o ciclo da vida, a condição, e brigam com Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, nós precisamos de sabedoria para falar com Deus, para entender as coisas de Deus. Não é pelo muito falar, não é pelo muito orar. Ainda que você se ajoelhe em cima de um caroço de milho, ainda que você se açoite. 10:38 de Hebreus diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Há outros personagens bíblicos. Davi, que pecou, entendeu que o seu pecado era contra Deus. E eu não vejo Davi aqui de maneira nenhuma pedindo perdão pelo seu pecado 2 vezes. E se arrependeu mesmo. E lá no Salmos 51:1, ele ora ao Senhor. Salmos 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Objetivo. Entendeu? Compreendeu? Se arrependeu? Pediu? Sentiu o perdão?
tocou a vida. Ah, mas aconteceu uma série de coisas. Mas Davi foi perdoado. Todo pecado tem a sua consequência, mas está perdoado. Consequência é uma coisa, perdão é outro, e oração atendida é outra. O que é que ele pediu? Que Deus tivesse misericórdia e o perdoasse. E Deus o fez. Mas e por que então todas essas coisas? Porque tudo que o homem plantar, isso também se fará. Lei natural das coisas. Nós vemos também, irmãos Isaías indo falar com Ezequias, lá em Isaías, capítulo 38, dos versículos de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. E acrescentarei 15 anos à sua vida. Não foi nenhum médico que disse para Ezequias que Ezequias ia morrer. Não foi Isaías que saiu do ponto onde estava e, sabendo da enfermidade do rei Ezequias, disse: eu senti no meu coração de que você vai morrer. O profeta diz assim, diz o Senhor, arruma a sua casa, que você vai morrer. E deve ser muito terrível ter uma sentença de morte, mas ter um tempo ainda de largar as coisas em ordem. Eu tenho algumas coisas que estou resolvendo ao longo dos anos, porque chutei tudo para cima. E quando você tem muita coisa, aquelas coisas que você tem, elas são pequenas, mas no longo da sua existência ministerial, aquelas coisas são grandes demais. Porque o mundo ministerial é bem diferente do mundo empresarial. É totalmente distinto. E aí você, naquelas questões que eram migalhas, passam a ser milionários. E a sua situação e a sua condição é mínima. E você tem ações ainda correndo. E aí você vai eliminando uma a uma e esperando a misericórdia de Deus para que duas juntas não aconteçam. E você vai acertando uma a uma. E eu digo aos meus filhos e à minha esposa que eu quero sair dessa vida sem dever nada a ninguém. Eu espero ter tempo ainda de botar em ordem a minha casa. Ah, mas pastor, o senhor devia ter visto isso antes de vir para o ministério. Mas eu sempre corri do ministério. Desde que mamava na minha mãe, o Senhor me chamou. Mas eu queria ser rico. Eu queria ser alguém. Eu queria ser notado. Eu queria ser grande. E eu deixei por muitos anos isto de lado. E o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua longanimidade, deixou que eu trilhasse o caminho empresarial e eu trilhei. E tive sucesso. E tive prejuízo. E tive tantas coisas.
quase que me afastei dele. Por um pouco não me precipitei no inferno, mas a sua misericórdia me alcançou. E aí, quando eu tenho 40 anos de idade, eu jogo tudo para cima. E as joias que nós conseguimos durante os anos, e que valiam um bom dinheiro, em uma noite, foi assaltada lá na nossa casa. Quase que o nosso filho foi assassinado. E estamos aqui há 25 anos. E há 25 anos estamos pagando dívidas que ficou para trás e que não era nada. E que passou a ser grande coisa. Porque de 300 mínimos para 300 reais há uma grande diferença. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você precisa mesmo? Se Deus atender o seu pedido, o que vai acontecer com a sua vida? Eu quis ter dinheiro e quando tive dinheiro eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Você tem que ser preparado para lidar com dinheiro. Você tem que ser preparado para lidar com riqueza. E hoje nas igrejas estão falando para pedir riqueza. O homem mais rico de toda a existência humana foi Salomão. E o dono do mundo disse para ele: pede o que você quiser que eu vou dar. Ele disse: eu quero sabedoria. E aí Deus diz: porque você não pediu riqueza e pediu sabedoria, agora eu vou dar tudo o que você nem imagina. Deus não deu para Salomão joias. Ele deu para Salomão jazidas de ouro de Ofir. Aprenda a pedir. Quem está falando aqui é aquele que ouve oração. Ele é Deus. Ele diz: não precisa você exagerar. Não precisa você repetir. Basta pedir com fé. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que bate se lhe abre, e todo o que pede recebe. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Até agora, nada recebestes, porque pedistes mal. Pedistes para gastardes em os vossos próprios deleites. Oh, amados de Jesus Cristo, essas questões devem ficar na nossa mente. Que você possa ter temor a Deus. Quando a palavra nos diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, é impossível que com 30, 40, 50 anos de igreja a gente não vai aprender, pelo menos, orar. E aqui lá na igreja tem um problema, né? O pastor só pede para orar quem ora bonito. E quando o pastor não diz: você vai orar e você vai orar, e nós estamos em santa convocação, e os áudios vão todos os dias para os lares, para as mídias do mundo, mas o cântico oficial não, e as orações não. E nós estamos na casa de Deus, e Deus está presente, e nós temos necessidade. Olha lá se 2 pessoas voluntariamente oram. E as que oram, repetidas vezes oram, porque as outras ficam em silêncio. Tem tempo para vir à igreja e orar. Passou 9 horas e 1 minuto.
Você precisa de quê? Se você não tem tempo para falar com Deus e ficar um minuto sequer a mais na casa de Deus, na presença de Deus, na companhia de Deus, que pode resolver todo e qualquer problema que você tem. Nós estamos em Santa Convocação, 29ª mensagem, e tem pessoas que nunca vieram. Não dão importância. Mas a hora que a enfermidade vem, a hora que o problema vem, vocês oram por mim. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Antes que cheguem os maus dias dos quais dirás, não tenho nele contentamento. Acordem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aprendam. O tempo está passando, mas eu não posso fazer nada. Eu só sou o atalaia. Eu só posso avisar. Eu não posso abrir a sua cabeça e enfiar. Se você não quiser, você vai ficar esta vida na igreja, sem pertencer à igreja. Esta vida com seus interesses mesquinhos e miseráveis, querendo de Deus aquilo que Deus não quer para você. E você vai ficar a vida inteira na igreja, mas a sua eternidade inteira longe de Deus, nas trevas. Porque você insistiu em continuar sendo o que você julga ser certo, crendo da forma que você julga ser certo, orando do que você julga ser certo, até contradizendo o que Jesus está dizendo aqui. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, como fazem os gentios. Isso foi homem que escreveu, mas foi Jesus quem falou. Meu pai dizia que burro velho não pega marcha. E eu espero estar falando com ovelhas e não com burros, não com estúpidos, mas com pessoas sábias, humildes e que aceitam a correção. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por ser repreendido pelo Senhor, advertido pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Nós precisamos estar no centro da sua vontade, e é o que todos queremos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe a todos. Não deixem de compartilhar, curtir as nossas mensagens e de nos ver lá no YouTube, na nossa conta do YouTube, que é @7IBPC. E temos uma programação fantástica, 24 horas dia, na nossa rádio, que o endereço da web é www.radio7ibpc.com. O 7 é numeral e é tudo minúsculo. radio7ibpc.com. Estamos 24 horas no ar. Temos a nossa conta Pastor Sérgio Salvadio, Igreja Batista e Sérgio Salvadio no Facebook e no Instagram. Deus, pois, abençoe a todos, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor vos alcance hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.